Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Espaço Parlamentar, hoje recebendo o vereador Itamar Alves Siqueira, o programa Espaço Parlamentar, que é o nosso bate-papo aqui com o seu representante no Palácio da Liberdade, a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Jacareí, em que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vida, a trajetória política e trajetória, às vezes, até profissional também do vereador que ele representa. O vereador Itamar falava para a gente no bloco anterior, lá em meados da década de 80, o vereador Itamar, que já tinha uma longa carreira aí como industriário, trabalhou nas tecelagens aqui do município, o senhor ingressa numa metalúrgica, né, na Schroeder Bellos, e lá o senhor começa a desempenhar um papel de articulador político dentro dos movimentos sindicais. Como é que foi isso, vereador? Por que o senhor acabou exercendo essa função? Então, foi assim. Na verdade, como eu já tinha um passado assim de trabalho em empresas metalúrgicas, no ramo da metalurgia também, então eu acabei me aperfeiçoando em ferramentaria, né? Certo. Como retificador de ferramenta, como afiador e ferramenteiro, né? Que na época era uma profissão de elite nas empresas. A ferramentaria antigamente nas empresas tinha um valor tremendo, né? Hoje já não tem tanto valor. Hoje já assim. não tem tanto por causa da tecnologia que avançou muito, então essas máquinas hoje elas perderam aquela necessidade constante de manutenção. Constante de manutenção, justamente é. Então, conclusão, quando eu entrei na Schroeder Bellos, né, na década de 84, mais ou menos, e então nesse período de 84 até 89, eu me engajei nos trabalhos sindicais, sabe? E no momento sem terra sem terra, como eu falei para você. Então, na verdade, a gente passou a ser uma liderança na área sindical. Embora eu nunca fui membro do sindicato, eu sempre fui sócio, mas nunca fui membro. Mas eu estava sempre junto com eles nas lutas, né, reivindicatórias, né, da categoria da classe trabalhadora, né. E aí eu fui me destacando nessa área e, graças a Deus, eu tinha um respeito muito grande pela minha pessoa. Eu chegava nas empresas, né, para poder colocar em pauta o motivo das reivindicações. Os trabalhadores realmente ouviam com atenção tudo, me aplaudiam, aquela coisa toda, graças a Deus. Mas como é que foi isso, vereador? O senhor estava lá trabalhando na ferramentaria da Schroeder Bellos, e aí, Schroeder Bellos, né? Isso, Aí, num determinado momento, alguém chegou e falou: Itamar, você que tem mais facilidade para falar, alguma coisa assim. Como é que foi essa... Então, foi assim. Primeiramente, eu me candidatei a ser o membro da CIPA. Certo, virou cipeiro na empresa. Aí fui eleito cipeiro. Certo. E aí sim, aí comecei a trabalhar dentro da empresa, na verdade, defendendo a classe trabalhadora em relação à segurança, né, interna da fábrica. Aí eu me destaquei realmente, né. E também, um dos pontos, sabe, Edmo, que me deixou muito conhecido em Jacareí, o atletismo, né, porque foi trabalhando na Amazoneila de 80 a 84, né, e ali eu comecei a praticar atletismo, né? Verdade? Corrida de rua, Corrida né? de rua, Para quem não sabe, o vereador Itamar é um exímio corredor de rua, já disputou a São Silvestre quantas vezes, vereador? Umas 15 vezes. Umas 15 vezes, e inclusive já chegou ali na categoria do senhor entre os primeiros, né? Já. Na verdade, eu fui em 97, a minha colocação foi em 97, em 1985, na corrida da São Silvestre, né? No bloco de elite, né? E fui campeão várias vezes em vários municípios do estado de São Paulo, né? Estado de Minas, fui tetracampeão das indústrias, na verdade, né? Nas categorias, nas metragens 1.500, 5.000 metros, enfim. Então a gente tem uma história muito bonita também na área do esporte em Jacareí. Isso me destacou muito também, né? Destacou muito também. Então, aí em 1988, né? Eu fui convidado por um partido político, né, a sair candidato a vereador. Aí eu realmente filiei ao partido, lancei candidato a vereador e, coincidentemente, fui o primeiro mais votado do partido.
primeiro mais votado do partido naquela oportunidade, acabou então... E acabei entrando na e assumi a vereança em 1989. Quer dizer, o senhor tinha o esporte, né, a corrida de rua, que lhe promoveu de alguma forma. O senhor tinha essa atuação lá o senhor era da CIP e aí começou a participar também das lutas sindicais. Só dentro da Schroeder, não? Ou em outras fábricas também? Em outras fábricas também ajudava. Mas tem também o movimento do sem teto e sem terra, né? Sim, o senhor, é nesse momento também que o senhor passa a fazer parte deles, também. Né? Eu lembro que em 1988 o déficit habitacional era muito grande em Jacareí, o déficit, tá? Então nessa época começou os assentamentos de terra, né? E eu lembro-me que na época, em 1989, 90, surgiu uns assentamentos muito grandes, que foi ali pro lado do Pitoresco, naquela região ali, né? E dali houve as negociações, aquela coisa toda, né? E aí, o que aconteceu? As lideranças, né, do Sem Terra Sem Teto descobriram duas áreas que estavam para ser negociadas. Aí sentamos, conversamos, compramos as áreas, que inclusive era a área do Nadine Houston, ali para o lado da Dom Pedro Antiga. Aí ali nasceu o 1º de maio e mais para frente nasceu o 22 de abril. O 22 de abril. Aí iniciamos, né, esse trabalho, onde foi criada a Associação Sem Terra Sem Teto, né? E hoje, graças a Deus, o bairro ainda está carente de pavimentação asfáltica, aquela coisa toda, né? Mas o 1º de maio hoje tem uma escola, né, uma escola muito boa construída lá, uma escola do Estado muito boa construída, e o 22 de abril está meio carente, mas vamos lutar para que o 22 de abril possa realmente, nesse próximo mandato que nós estamos iniciando, que lá vá também alguma infraestrutura para lá também. Aí, quer dizer, o senhor entra em 1989 no primeiro mandato do senhor e... já essa sua relação com esses movimentos já era próxima, mas passando um pouquinho, o senhor ajuda a fundação desses 2 bairros, funda a associação, né? E a partir de então o senhor começa a fazer um trabalho político que é conhecido na cidade por ser voltado ao atendimento popular, um volume muito grande de pessoas no gabinete. Eu lembro que depois eu fundei a Associação do Morador do Tanquinho, onde nós também criamos o Jardim Pedra Mar, com 630 famílias, o Parque Imperial, que nós responsabilizamos por 500 lotes, né, o Vila Itaú 130, né, e outros loteamentos, e outras iniciativas que estão aí paralisadas, fruto de decisão judicial, mas eu espero que lá mais para frente a coisa se resolva para que esse empreendimento continue novamente, tá? Você entendeu? Então, na área da moradia, Edmond, realmente o meu trabalho é muito grande, realmente eu tenho uma participação muito grande nessa área da moradia em Jacareí, muito grande, com mais de 5.000 famílias assentadas, né? E totalizando isso, dá mais de 15.000 pessoas que foram beneficiadas por esse movimento Sem Terra Sem Teto. Vereador, e como que o senhor trabalha, como que o senhor recebe essas críticas com relação justamente a essa atuação dentro da questão da moradia? Primeiro, com relação à infraestrutura desses bairros, alguns deles não foram implantados no primeiro momento, e segundo, com relação a questionamentos jurídicos, pessoas que questionam aí a propriedade dos lotes, como que o senhor recebe isso, o que o senhor tem a dizer? Não, legal, eu até agradeço a você por dar a mim essa oportunidade de poder esclarecer, tá bom? A verdade é assim, Edmond, a associação ela não comercializa lote, a associação não é empreendedora imobiliária, ela é uma associação. Se você acha uma área, que um exemplo de 182.000 metros quadrados, que é o Jardim Pedra Mar, por exemplo, você tira a área institucional, que é do município, que é de 35%, que era a vida de lazer, a área adicional, fazer creche, escola, aquela coisa toda, e as vias públicas. Soma uma média de 33% até 35%, que é o máximo, tá? E você tirando esse percentual do total, o que sobra, você pode fazer lote. Então, não é lote que fala, é a fração ideal. Você entendeu como é que é? Né? Então, conclusão. Aí você divide pelo número, por exemplo,
sobrou aí 80 mil metros. Então você vai dividir pelo número de lotes. Quais são esses lotes? À medida que a lei permite. Na época a lei permitia 125 lotes, o metro quadrado, cada lote. Então você tirou todas as áreas públicas e o que sobrou e que pôde fazer o lote, transformar em lote, então você divide pelo número de lotes. É X. Bom, então deu 630 lotes, no caso do Pedramar. Então nós vamos cadastrar 630 associados e esses vão pagar, eles vão pagar as suas frações de terra, né? Tudo certinho no banco, através de carnê e tudo. E quando esse dinheiro entrar, a gente quita a área, registra a área em cartório e a gente paga os profissionais, que são engenharia e arquitetura, para poder fazer o projeto. E fazendo o projeto, aí sim nós vamos entrar com o maquinário para fazer os arruamentos, com a topografia para poder piquetar, demarcar as quadras e lotes, né? E aí sim, em um dia só, nós fazemos um sorteio, entregamos essas partes ideais, ou, se quiser falar lote, fala lote, para cada associado. A associação fez isso com o Pedramar e a associação não lesou um associado sequer. Todo mundo que pagou direitinho, pegou seu pedacinho de terra. Vila Itaú, do mesmo jeito. Eles compraram a área de 34 mil metros quadrados, e ali saiu 134 lotes. Todo mundo que pagou direitinho, cumpriu as deliberações de assembleia, em assembleia, porque tudo é deliberado em assembleia, nada é via diretoria, nada é enfiado goela abaixo, em assembleia. Concordaram? Concordou, então passa a ser. Agora, e esses também foram contemplados e pegaram seu pedacinho os seus lotes, né? E assim também o Parque Imperial, Vila, e foi dessa forma, né? Então, a gente está tendo problema sim com a justiça, porque alguns associados que não pegaram o seu terreno, não pegaram porque eles não quitaram, eles não acataram a decisão em assembleias e pararam de pagar seus terrenos. Você entendeu como é que é? Você entendeu? Mas no Ita 2, no Vila Itaú, no Pedramar, Parque Imperial, nada disso aconteceu. Todo mundo pagou direitinho, recebeu sobre essa terra e hoje lá estão morando, e esses bairros, graças a Deus, eles estão, cada dia que passa, estão crescendo mais. Você entende como é que é? Também tem o Jardim Real, que foi fruto do assentamento de terra, na chamada Vila 21, onde fizemos um acordo com o doutor Telmo de Almeida Cruz, que foi um prefeito que abraçou essa causa comigo na época, em troca de apoio político, e aí ele ganhando, analisaram na região uma área onde poderiam levar aquele povo da Vila Vintém, e assim foi feito, e aí foi criado o Jardim Real, onde tem lá também mais de 600 famílias morando lá também no Jardim Real. Você entende como é que é? E também tem uma área, Edmond, que é uma remanescente chamada Bela Vista, no Igarapés, onde a Sara foi assentada, né? Foi assentada em meados de 92, 93. Conclusão, fizemos um acordo com a Justiça e com os proprietários, eles pagaram um pedacinho de terra e não foram reintegrados, tá? Você entendeu? Alguns não estão lá mais, alguns estão lá no Alvorada, no Jardim Alvorada. Por quê? Porque era área de risco, feito por tiroteio, área de risco, levaram para lá. Mas alguns ainda continuam morando no Jardim Bela Vista, ali naquela região, ao lado do Igarapés, do lado direito do Igarapés, onde passa a Dom Pedro. Então é um trabalho muito grande, mas eu vou ser sincero com você, Edmond. Por mais alegria que eu dei a esse povo, por mais oportunidade que demos a esse povo, de poder ter seu pedacinho de terra, e que hoje deita na cama e dorme em paz porque tem seu pedacinho de terra, ao contrário de mim, por exemplo. Eu estou sofrendo muita pressão de alguns associados mal intencionados, até comandado por alguns políticos, que contratam a laranja e esses vão na justiça, abrem ação e transformam em inquérito, e está dando muito trabalho para mim. Realmente eu estou muito triste por causa disso, tá? E está faltando um pouco mais também de sensibilidade da própria justiça de poder analisar com carinho essas reclamações que está dando. Hoje, até hoje, Edmond, todos os associados, tá, que participou dessas assembleias, que acataram as decisões e foram honestos, pagaram direitinho, pegou o seu pedacinho de terra. Você entendeu como é que é? E estão morando no seu pedacinho de terra. Você entendeu como é que é? Alguns até venderam, ganharam dinheiro em cima, fez investimento com aquilo e hoje estão morando em lugares melhores, inclusive, fruto
fruto da oportunidade que ele teve de poder pegar aquele pedacinho de terra, né, que a fração mínima antigamente era menor, que era 125 metros quadrados. Tá certo. Nós voltamos já para continuar falando desse e de outros assuntos, mais bate-papo, mais espaço parlamentar para você. É um instante só, não sai daí.